Entrando. Tudo bem? Maria Angélica. Olá, Silvana, tudo bem? Maria Angélica. Oi, tudo bem, padre? Tudo bom? Tudo bem. Conseguiu entrar no canal YouTube? Eu ainda não tentei. Ainda não tentou. Tá bom. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha a Jaqueline aí. Boa noite. Boa noite. Maria, boa noite. Maria. Muito bom. Tudo bem. Tem 2 expeditos aqui, Celso. Não pode assistir 2 vezes. Tem 2 expeditos aqui. No computador. Será que ele está tentando no computador? O computador eu tenho a câmerazinha riscada, né? Ah, agora é só um expedito. Ah, não, tem 2 ainda. Vamos esperar um pouquinho aqui. A conexão aqui está um pouco ruim. Está congelando aí, né, Silvana? Então, eu não estou vendo ninguém aqui, tá tudo escuro. Ah, não está vendo ninguém? Puxa. A internet dela está devagar. Mas dá para E tá ouvindo, Silvana, pelo menos? O Celso está congelado aqui para mim. Você também está congelando. Tá todo mundo. Pelo menos o som está... Acho que a gente pode ir passando, enquanto vai tendo gente entrando, já vamos passar aqui os estilos literários. Um videozinho. The Bible is a collection of many books, telling one unified story from beginning Dá um share, Paulo. But all those books were written in different literary styles. Yeah, think of it like walking in. Você não compartilhou a tela ainda, Paulo? Ah, não compartilhei, né? Ah, legal. Então, peraí. Vamos compartilhar aqui. Ah, ele estava no... Você vê que ele tem que... Quando compartilha, tem que... Agora sim? Agora foi. Está compartilhada a tela, Celso, do vídeo? Ainda não. Não? Não, você ainda não deu play, deu? The Bible is a collection Agora of sim. many books, telling one unified story. Tá, então vamos The assistir aqui. Bible is a collection. The Bible is a collection of many books, telling one unified story from beginning to end. But all those books were written in different literary styles. Yeah, think of it like walking into a bookstore where every aisle has a different kind of literature. There's history or poetry or nonfiction. And when you choose an aisle and pick up a book, you're going to have very different expectations, different things that you're looking for. Right, they're all literature, but they communicate really different ways. And so the same thing is true for the Bible.
If you don't pay attention to what style it's written in, you will miss out on the brilliance of each book. So, what are the main types of literature in the Bible? Well, first and foremost is narrative that makes up a whopping 43% of the Bible. After that is poetry, which is 33% of the Bible. And then there's what you could call prose discourse, which makes up the remaining 24%. Nearly half the Bible is narrative. Yes, and this is no accident. Stories are the most universal form of human communication. Our brains are actually hardwired to take in information through stories. And stories are really enjoyable. Why is that? Well, stories train us to make sense of the seemingly random events that happen in life by taking those events and then putting them in a sequence. And then together you can start to see the meaning and purpose of it all. And what links this all together? Well, good stories always have a character who wants something. And then through these characters, an author can explore life's big questions, like who are we, or what's really important in life. And a good story always involves some kind of conflict. Some challenge to overcome, just like in our own lives. And that forces us to think about our own challenges, why there's so much pain or disappointment in the world, and then what can we do about it? And stories usually end with some kind of resolution, giving us hope for our own stories. Since these are Bible stories, are the characters showing me how I should live? That's not quite the point. Most Bible characters are deeply flawed. You should not be like them. But we are supposed to see ourselves in them, which helps us then see our lives and failures from a new perspective. And without even realizing it, these stories will start to mess with you and change how you see the world, other people, and yourself. Now, there are different types of narrative in the Bible. Yeah, there's historical narrative, but also narrative parables, short biographical narratives like the four Gospels. We'll look at all these in later videos. Okay, next up is poetry, which honestly, I don't read a lot of. Yeah, you're like most people. But 1 out of every 3 chapters in the Bible is poetry. Yeah, why so much poetry? Well, poems mainly speak through dense, creative language, linking together images to help us envision the world differently. Poems use lots of metaphor to evoke your emotions and your imagination. Lots of fancy language, but wouldn't it be easier just to tell me what I need to know? Well, think about it. In life, we tend to form mental ruts, and we think in these familiar, well-worn paths that are very hard to get out of through logic or reasoning. And what good poetry does is force you off the familiar path into new territory. Sneaky. And there's different types of poetry in the Bible. There's lots of types of songs or psalms. There's the reflective poetry of the wisdom books, and then the passionate resistance poetry of the prophets. Okay, the last big literary type is called prose discourse, and it makes up 1/4 of the Bible. Yeah, these are speeches, letters, or essays. And the focus here is building a sequence of ideas or thoughts into one linear argument that requires a logical response. Like, hey, have you thought about this thing? You should also consider how it connects to this other thing. And if you do, then you will see that this is the result. And in light of that conclusion, therefore, you should probably stop doing that one thing so that this other thing will be the outcome. So you're persuading me with reason. Yeah, discourse forces you to think logically and consistently and then do something about it. Biblical discourse is found in law collections, in wisdom literature, and the letters written by the apostles. Okay, so each book of the Bible has one literary style. No, actually, most books have a primary literary style, like narrative, for example. But then embedded in the narrative, you'll come across poems or parables or a collection of laws. Every biblical book is a unique combination of literary styles. And to read that book well, I need to be familiar with each literary type and how it works. Yeah, so you know what to pay attention to and what questions you should ask. But before we look at each type, there's one more unifying feature of biblical literature that's really important and really cool. And that's what we'll explore next. Muito bem. Interessante, né? Muito bem feito o vídeo e, enfim, ajuda bastante. Vamos compartilhar agora outra tela. Vamos continuar aqui, como era a literatura judaica.
So the Bible is a collection of books written in different literary styles like narrative, poetry, and prose. So the Bible is a collection of books written in different literary styles like narrative, poetry, and prose. And most of us are familiar with these kinds of literature. Yeah, we all know a narrative when we see one, like The Hunger Games or The Great Gatsby. And most people can recognize poetry, whether it's Walt Whitman or the songs of Bob Dylan. And every day we're surrounded by prose of news articles or essays. Now, all of these examples are modern American literature in that they came from this time period and this region of the world. But there's also medieval English literature from another place and time, or ancient Greek writings from this place and time. So each time period and culture produces its own unique kind of literature. And in order to read the Bible well, we need to keep in mind that it comes from this part of the world and was produced in this basic period of time. So what's unique about ancient Jewish literature? Well, a key feature is that it lacks a lot of the details that modern readers have come to expect in stories and poems. And this makes it seem really simple. But actually, it's very sophisticated literature. Every detail that is given matters. And that's great, but the lack of detail means the stories are often loaded with ambiguities. I mean, take one of the first stories, Adam and Eve in the garden. Where did this talking snake come from? And why did God allow him there? Why didn't Adam and Eve die on the spot like God said they would? And who's this offspring of the woman who will destroy the snake but is bitten by it? Yeah, so many puzzles in this story. And some of these are questions that we have and that are not. Perdão, não estava compartilhando, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se agora compartilha. Está aparecendo a tela? Agora sim. Tá. So the Bible is a collection of books written in different literary styles like narrative, poetry, and prose. And most of us are familiar with these kinds of literature. Yeah, we all know a narrative when we see one, like The Hunger Games or The Great Gatsby. And most people can recognize poetry, whether it's Walt Whitman or the songs of Bob Dylan. And every day we're surrounded by prose of news articles or essays. Now, all of these examples are modern American literature in that they came from this time period and this region of the world. But there's also medieval English literature from another place and time, or ancient Greek writings from this place and time. So each time period and culture produces its own unique kind of literature. And in order to read the Bible well, we need to keep in mind that it comes from this part of the world and was produced in this basic period of time. So what's unique about ancient Jewish literature? Well, a key feature is that it lacks a lot of the details that modern readers have come to expect in stories and poems. And this makes it seem really simple. But actually, it's very sophisticated literature. Every detail that is given matters. And that's great, but the lack of detail means the stories are often loaded with ambiguities. I mean, take one of the first stories, Adam and Eve in the garden. Where did this talking snake come from? And why did God allow him there? Why didn't Adam and Eve die on the spot like God said they would? And who's this offspring of the woman who will destroy the snake but is bitten by it? Yeah, so many puzzles in this story. And some of these are questions that we have and that are not important to what the author is focusing on. But some of these ambiguities are intentional. Intentional? Won't that lead to bad interpretations, people filling in the gaps with their own answers? Well, that's a risk the biblical authors took in writing this way. We all tend to impose our own cultural assumptions onto the Bible, but they apparently thought the risk was worth it. These oddities are really invitations into an adventure of reading and discovery. What do you mean? Well, for example, the strange promise about the offspring of the woman crushing and being bitten by the snake. That word offspring is a clue to pay attention to genealogies, which, lo and behold, run all through the biblical narrative. They trace the lineage from Eve all the way to King David and his offspring. And in the New Testament, Jesus is connected to the offspring of this royal line. Now, when you read the prophets, Isaiah connected this king to the suffering servant who would die on behalf of his people. And then in the book of Revelation, there's this symbolic vision. And can you guess? It's about a woman and her offspring. It's Jesus and his followers who conquer the dragon by giving up their lives. Yeah, so each part of the story there is loaded with ambiguities, but altogether it makes sense.
And this is the literary genius of the Bible. It forces you to keep reading and then interpret each part in light of the others. This is feeling complicated. I don't know if I can do all that. Well, you're actually not expected to notice all of this by yourself or all at once. This dense way of writing forces you to slow down and then read carefully, embarking on this interactive discovery process through the whole biblical narrative over a lifetime of reading and rereading. Ah, okay. Meditation literature. Yeah, in Psalm 1, we read about the ideal Bible reader. It's someone who meditates on the scriptures day and night. In Hebrew, the word meditate means literally to mutter or speak quietly. The idea is that every day for the rest of your life, you slowly, quietly read the Bible out loud to yourself, and then go talk about it with your friends, pondering the puzzles, making connections, and discovering what it all means. And as you let the Bible interpret itself, something remarkable happens. The Bible starts to read you. Because ultimately, the writers of the Bible want you to adopt this story as your story. So this ancient Jewish writing style, it must create unique types of narrative and poetry and discourse. Yes, and we'll explore all of those literary styles starting next with biblical narrative. Muito bom. Bom, nós podíamos continuar. Aqui nós vemos que, deixa eu mostrar aqui, ó. Nós vimos os dois primeiros estilos literários e como era a literatura judaica. Então, o que ele explica aqui na literatura judaica é que ela era feita com imagens, se bem que ele não falou aqui, agora vai falar mais para frente. E também era uma literatura que não era como a moderna, onde nós deixamos tudo entrelaçado, sem lacunas. Não, eles eram assim, na forma de expressar, diferentes. Então, e depois ele vai explicar que isso, por um lado, torna mais complicado o entendimento da Bíblia, da Sagrada Escritura, mas, por outro lado, te leva a uma série de caminhos, sugestões, né? E o que é interessante aí é na interpretação. Então, como nós vamos interpretar, porque do jeito que ele está falando aqui, você tem toda a liberdade de pegar aquela passagem junto com os amigos e ver qual que é o significado e assim por diante. Mas, enfim, também nós podemos dizer que tem toda essa abertura. Por exemplo, o sacerdote, quando no domingo ele prega a homilia, ele pode pegar aquela mesma homilia todos os dias da semana e ele vai pregar em aspectos diferentes, porque você pode, isso dá margem, né? A Sagrada Escritura, você olhar inúmeros aspectos que estão ali. Agora, é interessante, por exemplo, o sacerdote, quando ele faz a homilia, como ele estudou filosofia, principalmente a teologia no seminário, e lê praticamente todos os dias textos de santos, de autores espirituais, ele vai se alimentando da tradição da igreja. Então, ele vai ganhando essa capacidade de interpretar as passagens da Bíblia de uma maneira adequada, de uma maneira coerente com o catolicismo, com a visão da Igreja Católica. Então, por isso é sempre importante ter alguma orientação, né? Quando as pessoas vão discutir um pouco a Bíblia e tal. Lógico, nós podemos fazer isso individualmente, mas é sempre bom depois trocar uma ideia. Olha, eu pensei assim, eu vi dessa forma, como é que eu interpreto isso? Não é? Trocando ideias com outras pessoas que sabem mais e, se possível, com o sacerdote. Bom, aqui ele vai falar depois da narrativa concretamente, narrativa bíblica, os personagens da Bíblia. Então, que a Bíblia ela está muito ligada em personagens, a história desses personagens, os padrões que vai seguir, enfim, depois ele vai falar da poesia,
como uma forma literária da Bíblia. Mas agora vamos aqui para traduções e versões da Bíblia. Nós paramos na última aula na história do cânon e a história do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então vamos ver as versões conhecidas da Bíblia. E vai depender da língua. Como o Antigo Testamento, nós vimos, foi escrito em hebraico, todo ele, então tem as versões da Bíblia em hebraico. Então você vai pegar dali, né, do original hebraico, como fez, vocês lembram, São Jerônimo, quando ele foi lá no hebraico para traduzir para o latim. E também aquela versão dos 70, no ano 100 depois de Cristo, dos 72 sábios, que eles pegaram o do hebraico e traduziram para o grego. Então, quais são hoje, por exemplo, se você quer pegar o original hebraico, assim, ou a Bíblia que você se pauta para fazer a tradução, porque na verdade nós vamos ver aqui, não há nenhum original, nenhum. Não há nenhum original do Pentateuco, não há nenhum original de São Mateus, São Marcos. Todos os originais se perderam. Todos da Bíblia. Por vários motivos, mas, enfim, hoje nós não temos nenhum original. E aí, então, vem essa questão da autenticidade da Bíblia. Como que eu sei que o que eu estou lendo, se, não sei, pode ser no ano 300, no ano 400, mesmo nesse ano, como é que a pessoa deste ano sabia que ele estava lendo algo que está de acordo com o original? Então, isso já era uma questão interessante. E hoje, mais ainda. Mas, como eu falei na outra aula, há estudos e mais estudos em cima da Bíblia. Então, aqui, vamos ver, olha que interessante, né? Ele vai falar aqui do Codex Alepo, ou Código de Alepo, então, da versão da Bíblia em hebraico. É o mais antigo e completo manuscrito da Bíblia hebraica, de acordo com o Tiberiano Massorá, produzido e editado pelo respeitado Massoreta, e coloca aqui Aaron ben Moses ben Asher, datado do ano 930 depois de Cristo. Então, e o que acontece aqui é toda a Bíblia. Então, toda a Bíblia do Antigo Testamento, que está em hebraico, né? Então, os judeus, eles param no Antigo Testamento. Então, a Bíblia completa do Antigo Testamento mais antiga, né, do original hebraico, é essa que vem do ano 930 depois de Cristo. E aí o que acontece? Aí depois, o que existem são papiros, depois pergaminhos, códices, que são pedaços da Bíblia que são mais antigos do que 930 DC. Também tem aqui, não fala dos manuscritos do Mar Morto, que é lá do século, se eu não me engano, terceiro ou quarto, né? E foi encontrada todo o Antigo Testamento nesses manuscritos do Mar Morto. Depois nós podemos falar com mais detalhe sobre esses manuscritos. Bom, aí depois vai falar de outro código, outro códice, né, da versão da Bíblia em hebraico, aí depois versões da Bíblia em aramaico. Aramaico, que é o hebraico que surgiu, a língua que surgiu depois do hebraico com modificações, né, que era falada na época de Cristo. Muito bem, aqui ele vai falar dessa versão. Versões da Bíblia em grego. Então, tem aqui o Codex Vaticanus, também conhecido como manuscrito B, ou 03. Pertence ao século III. Século III. Então, a versão da Bíblia em grego. Depois tem o Codex Sinaiticus, que nós já comentamos, também, que
é uma versão da Bíblia em grego. Versões da Bíblia em latim. Então, aqui fala da Vetus Latina, que é a anterior à Vulgata, de São Jerônimo. Então, eram todas aquelas Bíblias e versões que eram muitas e confusas, como comentamos na aula anterior. E justamente por isso, o Papa Damaso, São Damaso, pediu para o São Jerônimo fazer a Vulgata, que depois ficou com o nome de Vulgata. E aqui interessante, após o Concílio Vaticano II, por determinação do Papa Paulo VI, foi realizada uma revisão da Vulgata, sobretudo para o uso litúrgico. Esta revisão, terminada em 1975 e promulgada pelo Papa João Paulo II, no dia 25 de abril de 1979, é denominada Nova Vulgata e foi estabelecida como a nova Bíblia oficial da Igreja Católica. Então, essa que é a versão mais moderna da Bíblia. Bom, autenticidade. Então, essa questão de como é que eu posso ter segurança de que eu estou lendo a Bíblia de acordo com os originais. Então, aqui vai falar assim, olha, os papiros são os mais antigos testemunhos do texto. Vamos nos concentrar mais no Novo Testamento, porque para não, enfim, nos alongar muito aqui. Os papiros são os mais antigos testemunhos do texto do Novo Testamento. Sabemos que os autógrafos aqui são os originais, tais como saíram das mãos dos escritores sagrados, São Mateus, São Marcos, São Paulo, se perderam, dada a fragilidade do material utilizado. No entanto, ficaram cópias antigas desses autógrafos, esses originais, que são os papiros, os códices, que nós já falamos, só que aqui ele já explica um pouco melhor. Códices unciais. O que significa isso? Escritos em caracteres maiúsculos sobre pergaminho. Uncial faz referência à letra maiúscula. Os códices minúsculos, escritos tardiamente em caracteres minúsculos. E os lecionários, antologias de textos para uso litúrgico. Também isso foi encontrado, né, diversos lecionários ao longo desses séculos, que também ajudam a saber as partes, os textos originais da Bíblia. Acham-se assim distribuídos pelo mundo. Aí vem o número do papiro, o conteúdo. Ó. É interessante, né? Todas essas descobertas arqueológicas, como é extremamente profissional, estudado, catalogado, eles vão dando números, né? Então, P1, papiro 1. P2, papiro 2. E aqui fala onde que está. Então, são os evangelhos. Qual é o conteúdo? São os evangelhos. Está na Filadélfia e é do século III. Então, tem um papiro aqui, que é o papiro 1, que é do século III, dos evangelhos. Depois, P2, século VI. P3, sexto, sétimo. P4, Paris, século III. P5, Londres, século III. E aí vai. Em suma, existem 76 papiros do texto original do Novo Testamento, dos quais nenhum é guardado no Vaticano. E aí depois ele vai falar os outros, onde estão, né? Falando dos 76. Né? Desses papiros, alguns datam de cerca do ano 200, né? O que é extremamente importante, desde que se leve em conta que o Evangelho de São João foi escrito por volta do ano 100. Então, os livros do Novo Testamento, né, os evangelhos, eles começaram a ser escritos por volta do ano 50 e terminaram de ser escritos por volta do ano 100. E São João foi o último, provavelmente, né, que enfim, pelos estudos que nós sabemos que foi o último no que escreveu. Tanto o seu evangelho quanto as suas cartas. Interessante, né? Você pega lá São Mateus, que seria por volta do ano 50,
São João escreveu o seu evangelho por volta do ano 100. São, por exemplo, do ano 200, aproximadamente o papiro 46, e aqui coloca o nome, acho que da pessoa que descobriu o papiro, né, do pesquisador. Guardado em Dublin, o papiro 64, o papiro 66, guardado em Gênova, e aí vai. Os códices unciais. Então, os códices, para entender um pouco melhor o que são códices, eles são como livros, os primeiros livros que foram feitos, com folhas. Só que não é como o nosso livro hoje, mas era dobrado em partes e tal, e ficava lá, enfim, de tal maneira que podia ter um livro grande, todo ele dobrado, e esses são os códices, né? É como se fosse aí a origem dos livros modernos, né? Então, ou seja, eles contêm uma quantidade grande, né, não é só um papiro que você encontrou, um pedacinho que você encontrou, mas já é aqui, né, enfim, pode ser até um livro inteiro, o livro de São Mateus, o Evangelho de São Mateus inteiro, ou até todos os evangelhos, né, como nós vimos, e aqui tem toda a numeração e tal. Bom, aqui ele vai falar quantos papiros, né, o número deles, lecionários que já foram encontrados até hoje e tal. Aí, olha que interessante, isso aqui é um dado interessante. Toda essa parte aqui, daqui para baixo. Ele vai falar, olha, provavelmente algum de vocês já leu Platão. Eu já li Platão. Platão, quando que ele viveu? Por volta do ano, aqui está colocando, não sei se é a data de falecimento dele, 347 a.C. Quando que foi encontrado o primeiro, o mais antigo texto de Platão que nós temos hoje? Data do ano 895 depois de Cristo. 895. Né? Ou seja, e as pessoas, puxa, é Platão, tal, né? Puxa, mas olha, tem 1.300 anos de diferença. Aí ele vai dando outros exemplos, né? Virgílio, do ano 19 a.C., e o mais antigo que foi encontrado foi 300 anos depois, 350 anos depois. Né? Então, aqui tem esse quadro, Heródoto, que é esse historiador, né? Do ano 480 a.C., e o mais antigo é o manuscrito mais antigo do ano 900. E aí, agora vamos ver o Novo Testamento, para vocês verem o material que nós temos. Foi escrito entre o ano 50 e 100. O mais antigo manuscrito é do ano 120 depois de Cristo. Ou seja, ele terminou de ser escrito no ano 100. O mais antigo é do ano 120. E qual é o número de cópias que já temos? De papiros. Olha aqui está né? Aqui mostra um pedaço, né? Então, papiros. Aqui eu já não sei se está incluído os códices, pergaminhos e tal, mas em latim, 10.000. 10.000. Grego, 5.795. E aqui também o número de cópias, né, que tem aqui. O Platão, número de cópias, 210. Então, aqui você tem muito mais cópias do Novo Testamento, né, e bem mais próximos da data que foi escrito. Muito bem, aqui depois vai falar de variantes. De fato, assim, e as variantes? Então, se você pega no Novo Testamento, não há dúvida, numerosas são as variantes do texto grego do Novo Testamento, as quais se devem a erros de copistas, tentativas da parte destes de corrigir o texto, né? E assim por diante. Contam-se mesmo cerca de 200.000 variantes. No entanto, pode-se dizer que 7/8 deste são criticamente seguros.
Na oitava parte restante, os variantes consistem em diferenças de ortografia, diferenças gramaticais, né? Então, mas aí mesmo assim, olha, ele vai dar exemplo, ó, de variantes. Atos 5:32, Atos dos Apóstolos, encontram-se as seguintes variantes. Nós somos testemunhas. Somos testemunhas. Testemunhas somos. Somos dele testemunhas. Nele somos testemunhas. Então, a maior parte das variantes são isso, né? Então, não é que mude muita coisa, né? Aí depois ele vai falar aqui de uma, por exemplo, desse trecho aqui da Carta de São Paulo, que nem todos morremos, mas todos seremos transformados. Aí tem uma variante que aí fala, nem todos morremos, embaixo. Todos morremos, mas nem todos seremos transformados. E aqui, ressuscitaremos, mas nem todos seremos transformados. Então, aí depois ele explica, né? Então, tudo isso é motivo de estudo, né? Então, por quê? Porque também isso aqui são manuscritos que falam dessa forma. Então, ele vai dizer assim, qual que você vai colocar como o certo, o mais certo? Em primeiro lugar, o mais antigo, né? O mais antigo, provavelmente, né, está de acordo com o original. E depois ele explica que, no fundo, qual que era a preocupação de São Paulo quando ele falava disso, né? E o que ele entendia, enfim. Então, tem até edições da Bíblia que colocam na nota de pé de página essas variações para que você tenha isso presente, né? Enfim, é tudo super estudado, tudo, enfim, né? É visto, revisto, né? Então, agora já vamos para esse tema, que é o último que eu gostaria de falar na aula de hoje, e o último de introdução. Tudo isso aqui é introdução, que é um resumo da história bíblica. Resumo da história bíblica. Então, que é importante, né? Porque a Bíblia, ela vai contar uma história, que é a história da salvação, partindo da criação. Então, é interessante ter essa visão, né, em linhas, breves traços dessa história da salvação, para que você vá entendendo o que está acontecendo nos livros, né, que você vai procurando ler, né? Então, vamos ver um videozinho? Aqui tem um vídeo interessante contando a história. Então, vamos ver. Acho que eu tenho que colocar e depois compartilhar. Você sabe qual é a ordem cronológica do Antigo Testamento? Então, vamos parar aqui. Aqui. Você sabe qual é a ordem cronológica do Antigo Testamento? Então fica até o final desse vídeo, porque está muito legal. Nós vamos falar um pouco da linha do tempo do Antigo Testamento. Fala galera, sejam bem-vindos à Escola do Discípulo, aqui é o Felipe e hoje nós vamos falar um pouco sobre a linha do tempo de todo o Antigo Testamento. Então já dá o seu gostei nesse vídeo porque ficou muito legal e deu bastante trabalho para fazer. Se inscreve no nosso canal, compartilhe, curta, para que a gente possa continuar postando conteúdos bíblicos todas as semanas. O Antigo Testamento da nossa Bíblia não está organizado em ordem cronológica. Ele está organizado por temas, o Pentateuco, os históricos, os poéticos e os proféticos. E muita gente às vezes fica confusa para entender qual é a ordem cronológica, qual é a linha do tempo do Antigo Testamento. E é isso que eu vou fazer aqui hoje. Bom, antes da gente começar, um pequeno resumo sobre o que o Antigo Testamento fala, qual o caminho do Antigo Testamento. Resumidamente, Deus criou a humanidade, alguma coisa deu errado, o pecado entrou, e agora Deus inicia um novo projeto,
uma caminhada de revelação até chegar em Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento é uma grande jornada, é uma viagem de carro, é uma jornada até a chegada de Jesus, e todos os acontecimentos do Antigo Testamento apontam para esse momento. E tudo começa lá na criação dos tempos, Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, criou o ser humano, criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. Nós temos a queda da humanidade, os filhos de Adão e Eva, Caim, que assassinou Abel, e depois Caim acabou sendo expulso e exilado. Nós vamos ter a história da Arca de Noé, e depois da Arca de Noé, a Torre de Babel. Esses são os eventos das origens, do começo de tudo. E esses eventos a gente não pode ter tanta certeza para colocar uma data. São muito antigos, e o próprio livro de Gênesis não foi escrito para falar desses eventos. Esses eventos são apenas uma introdução do livro de Gênesis. O livro de Gênesis está aí para contar a história de Abraão, dos patriarcas e da história de Israel. Então, esse período de tempo nós vamos colocar aqui como um período de tempo indeterminado, muito antigo, as origens, os primórdios de todas as coisas. Agora sim, por volta de 2000 anos antes de Cristo, nós conhecemos a história de um cara chamado Abraão. Abraão é da região de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Inclusive, se você quiser saber um pouco da geografia do Antigo Testamento, nós já gravamos um vídeo aqui na Escola do Discípulo. Abraão é da região de Ur dos Caldeus, ele era um seminômade, então vivia em constante movimento, e quando Deus se revela e se mostra para Abraão que ele estava em Aram-Padã, ali em Aram-Padã foi quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te abençoar, e todas as nações serão abençoadas através de você, e você vai ter muitos descendentes, será o pai de grandes nações. Abraão então começa uma grande jornada, ele sai ali do norte de Arã, ele vai para a região de Canaã, que é a terra prometida, ele vai um tempo para o Egito, depois do Egito ele volta para Canaã, se estabelece ali. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Isaac, o filho da promessa, o filho que ele quase sacrificou a Deus, e Deus o impediu com aquele texto maravilhoso. Isaac também teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó a gente conhece bem por causa daquela briga que ele teve com seu irmão, ele roubou a bênção da primogenitura e acabou depois fugindo para a região do norte, lá em Harã. Quando Jacó estava ali em Harã, ele conheceu Raquel, se apaixonou por Raquel e se casou com Lia, enganado. Ele foi enganado pelo seu sogro, casou com Lia, mas também se casou com Raquel. Nesse tempo, Jacó sai ali da região de Aram-Padã, ele retorna para Canaã, e ali em Canaã, Jacó teve 12 filhos. Um dos seus filhos era José. E José começou a ter muitos problemas com seus irmãos e alguns problemas de relacionamento. E os irmãos de José o venderam como um escravo para o Egito. Só uma coisa aqui, comentando, né, do que está sendo dito. Nós chamamos de patriarcas esses primeiros personagens, Abraão, Isaque e Jacó. Os patriarcas do Antigo Testamento. Então, o Jacó, como falou aqui, teve 12 filhos, que depois vão ser as 12 tribos de Israel. Então, esses 12 filhos, as 12 tribos. E um deles era o José, e esse José, ele era muito querido pelo Jacó, e tão querido que os outros irmãos tinham ciúmes, tinham inveja, até o ponto em que eles quiseram matar o José. E na hora que iam fazer isso, um deles, chamado Rubens, ele falou para os irmãos: olha, não vamos fazer isso, não vamos manchar a nossa carne com sangue inocente, vamos... E aí estavam passando os comerciantes, falaram: vamos vendê-lo. E eles venderam o José, e o José foi para o Egito. Ele foi levado para o Egito como escravo. E aí depois tem toda a história de José, que, enfim, que ele vai se transformar vai se tornar um ministro do faraó, né? Porque ele interpretava sonhos, e isso fez com que ele fosse ganhando uma importância, até que ele chegou a ser ministro do faraó. E aí vai chegar um momento em que os irmãos, né, do José, os filhos de Jacó, eles vão passar fome, porque toda aquela região estava tendo uma grande carestia, e também a região do Egito, mas justamente um dos sonhos de José foi que haveria essa carestia, então que eles deveriam armazenar
alimento e comida. Então, eles armazenaram e aí quando, enfim, as tribos de Israel começam a passar fome, eles falam assim, vamos lá para o Egito porque eles têm comida, vamos comprar deles o alimento que nos falta. Então, aí vem a famosa frase, ide a José, ide a José. E eles vão para lá até que eles acabam descobrindo, né? Na verdade, o José acaba descobrindo que um grupo de pessoas que estava indo lá, daquela região, são seus irmãos. E aí ele fica muito emocionado e pede para eles irem lá, passar a morar no Egito, porque lá eles tinham alimento. Então, todo o povo judeu, ele vai começar a crescer e se desenvolver e vai ficar 430 anos no Egito. Então, vamos continuar. Por volta de 1900 a.C. José, então, vai ser escravo no Egito, ele trabalha na casa de Potifar, ele acaba sendo preso, depois ele revela os sonhos do faraó. José viu que viria 7 anos de muita fartura no Egito, depois 7 anos de muita fome. José ganha prestígio do faraó e ele se torna governador de todo o Egito, até que chega a grande fome no Egito, não só no Egito, mas em toda aquela região, e aquela região de Canaã, onde estava a família de José, também passa por uma grande fome. Foi aí então que a família de José foi para o Egito em busca de comida. Nós temos aquela história de José reencontra os seus irmãos e os perdoa, e depois toda a família de José, Jacó e seus 12 filhos e todos os empregados, saem da terra prometida onde eles já estavam, eles abandonam aquele lugar e eles vão viver no Egito. Isso acontece por volta de 1870 a.C., quando os hebreus, os filhos de Deus, vão viver no Egito. Damos início agora ao período de permanência do povo de Deus no Egito. Eles permaneceram no Egito por cerca de 400 anos. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar, eles não foram escravos por 400 anos. Quando a família de José, Jacó e seus filhos foram viver no Egito, eles viveram por ali muito bem, com muita fartura, com prosperidade, em paz, e eles permaneceram ali no Egito por muitos anos. Provavelmente ali nos últimos 150, 200 anos, 100 anos de permanência no Egito, foi quando o governo do Egito mudou um pouco, aconteceram algumas coisas e eles começaram a oprimir o povo de Deus. E de estrangeiros que viviam ali naquela terra, eles passaram a ser escravos, oprimidos. Por volta de 1526, nasce Moisés, o escolhido de Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés, ele foi colocado no rio para ser salvo de um genocídio de recém-nascidos. Ele acaba sendo criado pela família do faraó do Egito, ou seja, Moisés foi muito bem educado, ele aprendeu todas as ciências do Egito, ele aprendeu a ler e a escrever. Depois Moisés, ele é tomado por um senso de justiça, ele tenta fazer justiça com suas próprias mãos, matando um soldado egípcio, e ele é exilado, ele foge para viver no deserto. Ali ele conhece sua esposa e tem uma profunda experiência com Deus na sarça ardente. Uma história maravilhosa. Deus chama e levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés retorna para o Egito, se encontra com o faraó, dizendo, liberte o meu povo. Deus envia as 10 pragas para mostrar que ele é o verdadeiro Deus e os deuses egípcios não valem nada. Em 1446 a.C., nós temos a história do Êxodo, quando Moisés liberta o povo do Egito. Uma grande multidão, milhões de pessoas saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho. Sob a liderança de Moisés, eles vão até a região do Monte Sinai. Ali no Monte Sinai, Deus entrega os 10 mandamentos, as leis que nós vamos encontrar no livro de Levítico e depois também no livro de Deuteronômio. A Arca da Aliança é construída, o tabernáculo que representava a presença de Deus também foi construído nessa época, e agora eles vão em direção à Terra Prometida. Eles poderiam chegar à Terra Prometida em volta aí de 3 meses, mas por causa da desobediência do povo, eles acabam ficando no deserto por 40 anos. 40 anos que eles ficaram ali vagando pelo deserto, até que toda aquela geração morresse e apenas os novos, a nova geração, entraria na Terra Prometida. Enfim, eles estão prestes a entrar na Terra Prometida. Moisés não entra na Terra Prometida, ele apenas vê o lugar onde o povo viveria. Moisés, então, como foi um bom discipulador, levantou Josué. E agora, sob a liderança de Josué, começa a conquista da Terra Prometida. Isso se deu por volta ali de 1400 a.C.
o povo atravessa o Rio Jordão a pés secos. Deus para o Rio Jordão, assim como ele abriu o Mar Vermelho, e destroem a cidade de Jericó, aquela história conhecida onde Deus derruba os muros de Jericó, e eles começam essas jornadas da conquista da terra prometida, e as 12 tribos de Israel se estabelecem ali. Voltando um pouco na história, essas 12 tribos de Israel são os 11 filhos de Jacó, mais os 2 filhos de José. Mas aí dá 13. É porque realmente são 13 tribos, mas uma das tribos é Levi. Levi não possuía terra. Então, tirando Levi, nós ficamos com 12 tribos que se distribuíram na terra de Canaã e se estabeleceram por ali. Josué foi um grande guerreiro, liderou o povo para a entrada na terra prometida, na região da Canaã, mas Josué cometeu uma grande falha. Ele não foi um bom discipulador, ele não preparou um sucessor. E quando Josué morreu, o povo ficou sem uma liderança definida. E nós damos entrada agora no período dos juízes, um período de ciclos, onde o povo está bem com Deus, ele se afasta de Deus, vem a opressão, depois o povo clama por uma libertação, Deus levanta um juiz, o juiz liberta o povo e o ciclo começa novamente. E eles vivem dessa maneira, sem uma liderança estabelecida, através dos juízes que os libertavam por cerca de 300 anos. E se você quiser conhecer um pouco mais da história dos juízes, nós estamos com uma série de reflexões no livro de Juízes que você pode assistir clicando no link aí em cima. Por 300 anos eles viveram dessa maneira, eles estão bem com Deus, estão mal com Deus, estão bem com Deus, estão mal com Deus. Parece a gente hoje em dia na nossa vida espiritual também. Nós conhecemos alguns juízes que se destacam, como Otoniel, Eude, Débora, Baraque, Sansão, Jefté, Gideão. Todos eles foram grandemente usados por Deus, até que nós chegamos no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, onde nós conhecemos a história de Samuel, o último juiz, e o povo começa a clamar então por um rei. Nós queremos um rei. Eles olhavam para as cidades, para os reinos que estavam em volta deles, todos eles possuíam um rei, apenas Israel não tinha rei, e eles começam a clamar por um rei. E por causa da teimosia do povo, Deus lhes dá um rei. Samuel unge Saul, e nós damos início ao período da monarquia unida, por volta de 1000 anos antes de Cristo. O reino de Israel começa então com Saul, que foi até um bom rei, politicamente falando, mas teve alguns problemas espirituais e Deus o retira da liderança e levanta um novo rei, o jovem Davi, aquele mesmo que matou o gigante Golias. Após a morte de Saul, Davi é aclamado rei e ele se torna um dos reis mais importantes de toda a história de Israel. De acordo com a Bíblia, o rei segundo o coração de Deus, apesar de todos os problemas que nós conhecemos de Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Foi Davi quem expandiu um pouco o reino de Israel. Davi conquistou a cidade de Jerusalém e ela se tornou a capital do reino de Israel. E após Davi veio o seu filho Salomão. Salomão foi um rei muito sábio, um rei muito rico. Ele construiu o templo de Salomão, que substituiu o tabernáculo e agora representava a presença de Deus. Salomão, ele foi muito rico, ele foi muito sábio, mas ele acabou terminando a sua vida em apostasia. Ele se afastou de Deus e cometeu idolatria. Após a morte de Salomão. Então, só um minutinho aqui. Então, só lembrando que durante o deserto, Deus ele vai instruir o seu povo. Lá na Bíblia fala que os que saíram lá do Egito eram cerca de 600 mil. Ou seja, era muita gente, né? Bom, e eles vão ficar 40 anos lá no deserto. E quando Moisés ele vai lá para o Monte Sinai, como aparece ali, ele recebe as tábuas da lei. E aí então Deus ele vai pedir para construir o tabernáculo, que seria o princípio do templo, que seria construído por Salomão. E o que se tinha dentro do tabernáculo, a Arca da Aliança, o lugar mais sagrado do tabernáculo era a Arca da Aliança. E lá estava o que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha as tábuas da lei. Né? E então aí vai chegar um momento que Deus vai falar que ele queria uma casa melhor e tudo isso, e fala isso para Davi, só que Davi tinha guerreado muito, matado muita gente, então ele fala que o seu filho vai construir esse templo. Nós temos um grande racha. Agora nós temos uma espécie, não sei se de guerra civil, um conflito civil, e o povo acaba se dividindo. O reino se divide em dois filhos de Salomão. Jeroboão entrou em conflito com Roboão e agora o reino se divide em dois. 10 tribos se tornam o reino do norte, o reino de Israel, sob o reinado
de Jeroboão. E ao sul, 2 tribos, Judá e Efraim. Pá, eu errei aí. Eu não sei o que deu na minha cabeça que eu falei Efraim, mas a tribo que ficou no reino do sul junto com Judá foi a tribo de Benjamim. Se torna um reino de Judá. Agora nós temos 2 reinos divididos. Israel no norte, Judá no sul. E esse conflito permanece por muito tempo. Essa divisão dos reinos aconteceu por volta de 930 a.C. A partir de agora nós não temos uma linha do tempo. A partir de agora nós temos 2 linhas do tempo. A linha do tempo de Israel e a linha do tempo de Judá. No reino do norte, Israel, começando com Jeroboão, nós teremos alguns reis e nenhum deles foi completamente fiel a Deus. Aí no reino do norte nós vamos conhecer profetas como Jonas, Amós, Oséias. No reino do sul, Judá, que começou com Roboão, nós temos vários reis que foram fiéis a Deus. Alguns se destacam como Josias, Ezequias e muitos outros. No reino do sul nós vamos conhecer profetas como Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias. Foi nesse período, desde a monarquia unida e a monarquia dividida, que os livros poéticos serão escritos. Muitos salmos foram escritos nesse tempo, Provérbios, Eclesiastes, não temos tanta certeza se foi Salomão ou não, e o livro de Cântico dos Cânticos também. Nesse tempo, no final do século VIII, começa a surgir um grande império, o Império da Assíria. E o Império da Assíria começa a conquistar toda essa região, e a Assíria invade o reino de Israel e destrói Israel no ano 722 a.C. Nessa época, Israel deixa de existir. O povo de Israel, eles não foram exatamente para um exílio, como vai acontecer com Judá. Eles foram espalhados por todo lado para que a cultura acabasse. Israel, reino do norte, deixa de existir em 722 a.C. Nessa época, Judá permaneceu de pé. Judá não caiu para o reino da Assíria. Nós temos aquela história de Isaías que fala para o rei Ezequias que Deus vai abrir os olhos dele para que eles vejam a multidão de anjos que estão ali. E numa só noite, vários soldados do rei Senaqueribe acabam morrendo e Judá permanece de pé sob o domínio da Assíria. Judá permanece por mais alguns anos quando surge outro império, o Império da Babilônia, muito maior e mais avassalador. A Babilônia, então, finalmente consegue invadir e destruir o reino de Judá e Jerusalém. Isso acontece por volta de 586 a.C. Deus já tinha avisado todo o povo que se eles continuassem cometendo idolatria, os profetas avisaram que eles seriam destruídos. A Babilônia, então, invade Jerusalém, destrói o templo e agora sim, grande parte do povo vai como escravo para a Babilônia e eles permanecerão escravos na Babilônia por cerca de 70 anos. O povo de Deus permanece ali na Babilônia por cerca de 70 anos, até que surge um outro império. Agora o Império Persa. A Pérsia destrói a Babilônia e a Pérsia tinha uma outra política. A Pérsia não tinha essa política de fazer escravos. A Pérsia deixava com que o povo vivesse dentro da cultura deles e apenas pagasse seus impostos. Foi então que o povo de Deus ganhou a permissão para retornar para Jerusalém. As pessoas então retornam para Jerusalém. Nós conhecemos a história de Esdras e Neemias. Eles reconstroem o muro, eles reconstroem o templo. Esse retorno para Jerusalém aconteceu em cerca de 539 a.C., onde o povo recomeça a sua jornada com Deus. Foi nesse momento que eles retornam da Babilônia que eles começam a viver um grande avivamento espiritual, uma grande reforma. Nós não podemos mais passar por tudo que nós passamos. Vamos organizar os nossos textos. Foi nessa época que o Antigo Testamento começou a ser organizado. Os textos já estavam escritos, mas eles começaram a organizar porque eles precisavam se lembrar de quem Deus era, de tudo que Deus fez, dos profetas, e a identidade do povo judeu como religião começou a ganhar muita força nessa época, até em torno de 400 anos antes de Cristo, onde nós terminamos a história do Antigo Testamento. Agora nós teremos cerca de 400 anos até Jesus Cristo, onde nós chamamos de tempo de silêncio de Deus. Isso não significa que Deus ficou em silêncio, mas é que nós não temos nenhum registro, nenhuma voz profética registrada desse período, dessa época, e nós concluímos aí a história de Israel, perto já da vinda de Jesus Cristo. E aí, vocês gostaram da linha do tempo do Antigo Testamento? Dá para entender um pouco mais agora quais foram as histórias em ordem cronológica? Vocês querem a linha do tempo do Novo Testamento? Então vamos lá. Se esse vídeo chegar a mais de 150 gosteios, a gente ultrapassa. Muito bem. Interessante, não é?
Só que acho que vocês vão ter que ver outras vezes, não é? Porque é muita informação em pouco tempo, não é? Então, o que eu penso em fazer é deixar esse material que eu estou utilizando, né, como guia para dar aula, que tem os links todos, e vocês vão utilizando aí como vocês querem, né, para, enfim, conhecerem mais, aprofundarem mais e tal. Mas muito bem. Olha, até que acabou na hora pensada aqui, hein? Em 1 hora, né? E deu certinho. E na próxima aula já vamos começar a falar dos livros. Vamos começar o Antigo Testamento, a introdução ao Antigo Testamento e começar com Gênesis, né? E aí vai. É realmente muito interessante. O Gênesis é muito interessante. Fala de, enfim, tem muita história, praticamente toda essa época dos patriarcas, né? Começando lá pela criação, né? Depois a Arca de Noé, né? Aí depois vem Abraão, e a partir de Abraão, tudo aquilo que foi falado. Então, enfim, coisas muito interessantes para nós aprofundarmos. Muito bem, então até quinta-feira, né? Quinta-feira, no mesmo horário, às 7 da noite. Damos continuidade aí para quem quiser. Tá bom? Até logo para todos. Tchau, tchau.